Fala aí galera, beleza? Meu nome é Hussein, eu sou vocalista, guitarrista e fundador da banda Nosferatu de heavy metal tradicional aqui da cidade de Campinas, estado de São Paulo. A banda ela foi formada no ano de 1999 e desde o começo a intenção era fazer um trabalho sério, né? Mas a gente era muito moleque e não eram todos os integrantes que eles estavam na mesma pegada, assim, pra poder se dedicar, né? O pessoal gostava de tocar, mas queria fazer uma coisa meio, né, meio na zoeira, curtir o momento, assim, né? Mas foi uma fase bem legal. A gente não via a hora de chegar o final de semana pra gente poder ensaiar. Eu comecei a fazer aulas de guitarra com o pai do amigo meu, que ele nem sabia tocar o instrumento, na verdade, na época ele tava aprendendo também. E a gente foi pegando o pouco que ele sabia, ele foi passando pra gente, né? Que o forte dele, na verdade, ele era vocalista, né? Ele já cantava em bandas, assim, desde o do começo dos anos 90 e tal. E eu tinha uma guitarra que... a guitarra, ela era ruim pra caramba, assim, o braço dela tava tudo empenado, porque não tinha cuidado, assim, eu guardava entre o guarda-roupa e a parede, assim, e o braço dela foi empenando tudo, né, foi entortando. Aí não dava nem pra fazer os acordes direito. E a marca da guitarra era Pirisson, o negócio era bicheira pra cacete, assim. E eu sei que eu peguei e depois eu vendi ela pra um maluco, tinha um maluco que era truta, né, era camarada dos caras que entraram na banda depois. E eu vendi pra ela, eu vendi a guitarra pro cara por 50 conto. Aí o pai do meu amigo, ele tinha um amplificador Marshall, né? E ele tinha uma guitarra, na época eu não sabia que era uma guitarra mais simples, tal, né? Achei que era uma guitarra um pouco mais, digamos, mais cara, assim, tal. Ele tinha uma Dolphin, né? Era uma extrato vermelha, ela era bonita, assim, ela tinha o braço tudo reguladinho, assim. Aí toda vez que eu ia lá, eu ficava pagando um pau, assim, né? E comparando com a minha, que era uma Pirisson, né? Eu vi essa guitarra, eu achava que era uma puta guitarra, tipo Fender, assim, tal, né? E só que esse, o pai do meu amigo, né, o David, no caso, é, ele não deixava, né, a gente pegar e ligar o Marshall dele pra ficar tocando e tal, né? Ele tinha um amplificador Watson, que era essas caixas, tipo, essas caixas multiuso, assim, que o pessoal usa pra ficar com o microfone, assim, vendendo na frente de loja, né? Tipo, açougue, assim, camelô, essas coisas assim. E o amplificador não tinha som, assim, não tinha distorção, não tinha nada, assim, era só uma caixa simples, né? E tinha uns chiados e tal. Só que ele deixava a gente só usar esse, né? Mas é óbvio que, assim, toda vez que o pai dele tava trabalhando, assim, à tarde, ou o pessoal saía lá na casa dele, a gente ligava essa Dolphin dele aí no Marshall, né? E tipo, o Marshall tinha distorção, tinha reverb, né? Tinha puta som, assim, né? E aí a gente fazia festa. Eu sei que aí o pai dele me ensinou e eu ensinei ele. Aí depois ele pegou e acabou entrando pra banda, como segundo guitarrista. Aí um camarada meu, morava ali perto de casa, ele tinha um amigo que tinha bateria, tocava bateria. Na verdade, a bateria era do pai desse carinha, né? Diego, né, o nome dele. Aí eu falei, pô, então apresenta esse cara pra mim, né? A gente tá precisando de um baterista, você tá ligado que eu tô querendo montar a banda, ele não falou nada e tal. Aí ele apresentou o cara, aí o cara apareceu lá, troquei uma ideia e tal. Chegou lá, ele não manjava nada de som, assim, não conhecia nada, assim, tal, nem gostava, assim. Aí eu troquei ideia, expliquei toda a situação, ó, tô querendo montar a banda, assim, e tal. Aí ele gostou da ideia, falou, não, beleza, né? Falei, você quer, vamos marcar um ensaio e tal, pra ver o que se rola, alguma coisa. Aí ele gostou da ideia, aí eu gravei uma fitinha pra ele, né? Com alguns covers e tal, pra ele tirar, pra ele conhecer e tal. Aí ele
ficou de tirar essas músicas. Aí acho que foi... A gente marcou pra ele tirar umas 3 músicas, mais ou menos. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi Paranoid, né, do Black Sabbath, a Breaking the Law do Judas Priest e a Rock and Roll do Led Zeppelin. Aí deu um mês mais ou menos assim, aí ele tirou essas músicas pra gente fazer o ensaio, né. Aí a bateria foi um caso à parte, né, porque a hora que a gente chegou lá era um puta de um pau velho, assim. As peças dos tons da caixa, assim, ela tava tudo remendada com silver tape, sabe aquelas fitas prateadas que a galera, sei lá, de skate põe no tênis, assim e tal. Usa pra outras coisas também. Aí o bumbo, ele tava encostado na parede. Aí, tipo, a casa, ela tava, tipo, tava meio na base do reboco, assim, sabe? Precisava reformar e tal. Tava meio caindo nos pedaços o negócio, assim. Só que, assim, cada hora que ele pisava no bumbo, tipo, o bumbo dava um puta de um som foda, assim. Dava um gravão, assim, fazia um... Parecia uma bazuca o negócio, assim. Aí a gente achava foda, né? Caralho, mano, que bagulho desgraçado e tal. Só que, ao mesmo tempo que ele pisava no bumbo, começava a cair farelo do teto, assim, dos rebocos, assim. Aí a gente começou a ficar cabreiro. Eu falei, mano, vai desmoronar essa porra aqui, vai cair em cima da gente, assim. E, tipo, tava parecendo mesmo, assim, né, que ia. Só que, no final das contas, deu certo, assim. Foi engraçado, assim, mas a gente dava risada e cabreiro. Eu falei, mano, a gente vai foder a casa do cara, mas deu certo. Aí faltava só um baixista, né? O Diego, ele conhecia um carinha, né? Ele chamou esse carinha pra tocar com a gente, era o Junão, né? Aí tava... A formação da banda já tava... Da primeira formação tava certa, né? Vocês podem ver na foto aí. Só que aí a gente começou a ensaiar lá na casa do Diego e o pessoal começou a embaçar, porque eles eram... Por causa de barulho, e eles eram testemunho de Jeová, né? Pra ajudar. E testemunho de Jeová, mas eu e o David, a gente foi uma vez fuçar lá no quarto do vô dele lá e a gente achou uma caixa com um monte de revista pornô, mano. Pornografia pesada. Mas beleza. Aí começaram a embaçar. Aí, puta, a gente trocou ideia com o Junão e falou, mano, vem com seu pai, se deixa a gente ensaiar na sua casa e tal. Aí, beleza, a gente foi ensaiar lá, só que o pai dele também era testemunho de Jeová também. Aí começou a embaçar também, foi mó rolo. Aí, puta, fui lá, troquei ideia com a minha avó. Minha avó deixou a gente ensaiar lá, meio a contragosto, mas aí, que nessa foto que vocês viram aí, foi na casa dela, na garagem dela, né? Aí ela começou a embaçar, por causa de barulho também e tal. Aí eu troquei uma ideia, a gente montou um estúdio no fundo da casa dela, fizemos tipo um quartinho com caixa de ovo e tal, e a gente ensaiava lá e tal. A gente ficou um bom tempo ensaiando. Só que aí o pai do Junão, ele começou a embaçar demais, cara, porque ele era tipo pastor, assim, do Testemunho de Jeová. Ele era ancião, né, que nem eles falam. Aí ele ficou ligando em casa e começou a embaçar, falando com meus pais que eu era má influência, um monte de coisa, assim, que isso era coisa do demônio, que não queria que o filho dele tocasse e tal, e bababá. Aí a gente pegou e deu algumas chances pro Junão, só que chegou num ponto que não dava, cara. O pai do cara tava embaçando e a gente teve que tirar ele da banda, infelizmente. Passaram vários integrantes na banda, né? Acho que só perde pro Made in Brasil, assim, em questão de troca de integrantes, assim, né? Mas brincadeiras à parte, assim. Teve vários músicos bons, assim, né? Alguns integrantes que eles tiveram uma importância, assim, né? Uma certa relevância, né? Mas também teve bastante nego, assim, que passou na banda e, assim, só serviu pra trazer problema, assim, causar discórdia, né? E não acrescentou nada, assim, tipo... Foi mais dor de cabeça do que, né, algo relevante, assim, musicalmente, ou o que quer que seja. E a gente, né, lançou... Todos esses anos a gente lançou alguns materiais, né? Demos... LP, CDs, né? Participamos de coletâneas também. E a gente fez bastante show importante. A gente tocou, né? Tocamos com Paul Di'Anno, né? Ex-vocalista da Iron Maiden. A gente já tocou com Dr. Sim, tocamos com Torture Squad. Alguns anos atrás a gente tocou com o Ambush, né? O Enforcer da Suécia também, né? E assim, só pra citar alguns, né? Porque no decorrer desse tempo, assim, fora a porrada de evento que a gente tocou, assim, mais underground, assim,
né, a gente tocou com um monte de banda foda que a gente passou a conhecer e pegar material com os caras, trocar material, tal, fazer amizade, né, que a gente mantém até hoje, né. As influências da banda, elas vêm de bandas de heavy metal tradicional e bandas de rock and roll, basicamente, né? Porque foram coisas que eu comecei a escutar, tal. Então eu pensei, se um dia eu tiver uma banda, eu quero que o som seja nessa pegada, assim, do heavy metal tradicional, né? E para citar algumas, né, que na parte sonora, né, a parte instrumental, posso citar Iron Maiden antigo, Judas Priest antigo, Black Sabbath, Merciful Fate, King Diamond, né? E bandas da New Wave of British Heavy Metal, né? Que o próprio Iron Maiden já está inserido e tal, mas para citar algumas, Saxon, Satan, Tyson Dog, Avenger, né? E outras coisas também, assim, né? Metal em geral, assim, como eu falei, desde o rock and roll, assim, até coisas mais extremas, tanto death metal, assim, black metal, tudo, mas assim, sempre as influências foram dessas coisas mais old school, assim, com timbres mais antigos, gravações e tal, né? E isso refletindo nas próprias gravações do Nosferatu, assim, né? Que eu tô sempre buscando esse lance, assim, né? Na parte lírica, bastante influência, assim, eu gosto de muito filme, gosto de filmes de terror, de ficção científica e tal. E assim, o Black Sabbath, o King Diamond, o Merciful Fate, eles lidavam muito com esse lance, né, do oculto, histórias mais macabras e tal. O próprio King Diamond, né, com histórias mais abrangendo contos de terror e tal. Então eu pensei em fazer a banda seguindo essa linhagem, falando, né, contando histórias de terror, tudo. Só que começou a surgir letra de diversos temas, né, de diversos assuntos, assim. Então eu achei melhor não forçar. Achei, tipo, o que fosse surgindo ia falando e, combinou com a letra e tal, vamos embora. Porque senão ia limitar demais, assim. E a gente sempre quis fazer um som primeiro pra nos agradar, né? A gente tinha que gostar primeiro de tudo, assim. E depois, se a galera fosse curtindo, tá, era uma consequência, né? E a gente sempre, assim, lutou pra defender, né, o estilo de vida headbanger, né? Visual, postura, atitude, né? E assim, a única bandeira que a gente sempre defendeu e defende, né, é a bandeira do metal, nada mais, nenhuma outra ideologia. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre os materiais lançados da banda, como vocês podem conferir aí. A gente lançou a nossa primeira demotape, Savoring the Blood, em 2003. Foi a nossa primeira experiência em estúdio. Em 2004, a gente lançou nosso CD demo Return to the Slaughter. A intenção desde o início era lançar esse material de forma mais profissional, como um CD prensado mesmo ou um LP, mas na época era improvável pra gente, devido aos custos de produção. Em 2009, a gente conseguiu lançar esse material de forma profissional pela gravadora Dark Sun Records. Aí ele saiu em CD. Esse CD ele foi relançado também por outra gravadora, a Atitude Headbangers House. E saiu também por uma gravadora da Malásia, a Hellfire Records, contra Cap Encarte. Em 2005, a gente participou da coletânea Valhalla Demo Section Volume 2, com a música Metal Genocide, da antiga revista Valhalla. Em 2007, a gente participou da coletânea Burning the Cross, do zine Crush the Cross, em formato cassete, com 10 bandas da cena nacional. Em 2008, o Return saiu em tape também para uma gravadora da Bolívia, e saiu com capa e algumas faixas bônus diferentes. Em 2012, a gente participou de um split LP com a banda Death Hammer da Noruega, que saiu pela gravadora alemã Heavy Forces Records. Em 2013, saiu um bootleg ao vivo de um show que a gente fez em 2007, e ele é chamado Total Holocaust Live. Em 2018, a gente participou de um tributo só com bandas nacionais para a banda japonesa, o Sabá. Nesse mesmo ano, a gente participou da coletânea da Espanha, chamada Spanish Steel Attack, com bandas do México, Argentina, Espanha, e do Brasil só teve a gente só. A gente está planejando lançar um lyric vídeo, né? E eu tô tentando negociar para ver se eu consigo lançar um single, né, um 7 polegadas dessa música, que seria por esse lyric, né? Mas eu ainda não vou revelar porque ainda tô negociando, vou esperar as coisas estarem mais certas assim para poder falar.
Aí tem um single que ele vai sair na Alemanha, né? Um outro EP também, 7 polegadas, da música Infected City. E a capa já tá pronta também. Em breve eu vou estar divulgando. O nosso primeiro EP também, o Return to the Slaughter, ele vai estar saindo em vinil, né? Pela gravadora Classic Metal Records. Logo tá saindo aí. E o próximo disco, vai ser o nosso full, né? Full length. E ele tá em processo de gravação. Então, conforme tá as coisas, né, com esse negócio de pandemia, esse monte de coisa, todos esses anos também, com troca de integrantes e tal, acabou atrasando um pouco. Atrasou bastante, na verdade. Mas logo vai ter mais notícias sobre esse disco. Queria agradecer o Léo, todas as pessoas envolvidas aí com o canal, né? Valeu aí, galera que tá assistindo o vídeo. E fiquem ligados aí que logo tá saindo material novo e a gente vai estar divulgando aí, beleza? Então, valeu!